Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu estou aqui hoje para dar uma aula para vocês sobre o instrumento da nossa voz. E eu queria começar falando para vocês que a nossa voz é um instrumento de grande potência e poder para influenciar, seja para o bem ou para o mal. E a gente viu até isso também na aula do Nick, falando sobre o poder da nossa voz. Se você ainda não assistiu, pode entrar lá no nosso instituto, que é super legal também. E a gente está aqui hoje para entender como a gente pode usar a nossa voz de maneira saudável e entender um pouco mais sobre os mecanismos, como ela funciona, como a voz é produzida e o que a gente precisa fazer para poder chegar nas pessoas da melhor forma possível e, principalmente, para dar longevidade para a nossa voz. Porque não adianta nada você cantar de uma forma não saudável por muitos anos e ser muito bonita aos ouvidos das pessoas e depois de algum tempo você ter que precisar de cirurgia, ter que precisar parar de cantar. Então, a gente está aqui justamente para evitar esses problemas. Então, eu tenho uma primeira pergunta para vocês. Qual é o instrumento da nossa voz? Vocês acham que é a prega vocal? Sim. Pode ser? Só ela, gente, só a prega vocal produz o som do nosso corpo? Exatamente. Então, não existe um sistema exclusivo para a produção de som no nosso corpo. Então, o aparelho fonador ele se utiliza de vários sistemas, vários órgãos, e não somente das pregas vocais. E ele é dividido, o sistema fonador, em 3 partes, ok? O respiratório, o fonatório e o articulatório, que também é o responsável pela ressonância da nossa voz. Então, vou começar falando um pouquinho sobre o sistema respiratório, ok? E ele é constituído pela traqueia, pulmões, brônquios, diafragma. Ele se encontra na parte inferior à glote, a cavidade infraglotal, e a sua principal função é a respiração. Então, aqui na imagem, a gente pode ver o diafragma. Durante a inspiração, ele abaixa, os pulmões se enchem. E na expiração, o diafragma sobe. Ele controla a saída do ar, ele controla a pressão do ar. Não existe isso de encher o diafragma. Enche o diafragma aí, não existe. O diafragma não enche, ele é um músculo. Ele serve para apoio e para você controlar a pressão que você vai dar na sua voz. E ele é muito, muito importante. O segundo sistema é o fonatório, que é a parte da laringe. Como a gente pode ver também na imagem, esse senhor. E você pode ver que ele é... Na laringe a gente encontra músculos que podem obstruir a passagem do ar e as pregas vocais. Então, vamos olhar aqui um pouquinho. Aqui é uma visão mais específica só da nossa laringe. Ok? Com cartilagens, ossos e músculos também. E aqui a gente pode ver só a parte muscular da laringe. Tem vários músculos aqui na parte de cima da imagem que servem para você movimentar o pescoço e tal. Mas para produção do som são esses aqui, da parte inferior. Que, na verdade, gente, a gente está vendo a imagem de cima, ok? Quando a gente vai fazer uma videolaringoscopia, uma videoestroboscopia, o aparelho vem ou pelo nosso nariz ou pela nossa boca, ok? E ele vai chegar e vai ver a nossa laringe assim. Então, a imagem vai aparecer assim para vocês, tá? Ela não é assim, ela é, na verdade, assim. Isso é só por causa do ângulo mesmo do exame. E também a articulação. Se a gente tivesse tudo isso, a respiração, o músculo, e não tivesse aqui, ó, nosso crânio, nossa boca, nosso nariz, nosso palato duro, palato mole, nossos dentes, nossa língua, a gente não poderia também produzir nenhum tipo de som, seja falado ou cantado. Então, aí a gente pode ver que o articulatório é constituído pela língua, faringe, nariz, lábios e dentes.
e são estruturas que se encontram na parte superior da glote. Ok? E aí você também não só vai falar e cantar com essas estruturas, você vai morder, mastigar, você vai sentir o cheiro, você vai poder sugar, engolir e outros tipos de muitas outras coisas. E, além disso, para a gente poder amplificar o som que foi produzido pelo nosso corpo inteiro, a gente precisa da ressonância. E a ressonância é como o fenômeno de amplificação e da modificação do som que vem da laringe. Então, ele é como se fosse um filtro sonoro que pode trazer diferentes nuances para a gente, que a gente pode utilizar de várias formas, que a gente vai ver em outras aulas, tipos diferentes de ressonância e etc. Então, a gente precisa ter consciência dessas inúmeras possibilidades que a nossa ressonância traz. Então, aí é só um desenho onde a gente pode ver como é mais ou menos isso, as ondas sonoras. E aqui são alguns seios do nosso crânio que também são utilizados para fazer esse filtro. Tem o maxilar, que a gente fala da voz de máscara, o nasal, que é a voz nasal, nasalizada, que são muito próximos e, às vezes, as pessoas confundem, mas são duas coisas diferentes. E também o seio frontal, que é como a gente usa a voz de cabeça. Então, vou mostrar para vocês o primeiro vídeo, que vai falar um pouco mais sobre o processo de respiração. Pode tirar o som desse. Aí, beleza. A gente está vendo o ar entrando pelo nariz e pela boca. Na inspiração, vai passar ali pela laringe, pela traqueia e vai encher o pulmão. E você pode observar também o movimento do diafragma. E também as costelas, elas abrem, tá bom? A costela, ela tem esse mecanismo também de abrir, de fechar. E é muito essencial para a nossa respiração no canto. E aí ele está mostrando mais especificamente só o diafragma, olha só. Ele abaixa durante a inspiração e ele levanta depois durante a expiração do nosso corpo. Aqui ele fica parado um tempão nessa. Isso, expiração. Aí o ar vai fazer o movimento contrário, vai passar pelas pregas vocais e vai fazer todo aquele sistema de amplificação e de produção de som que a gente já viu. Beleza? Então, é super importante a gente ter isso em mente, que a costela, ela abre, o diafragma não enche. Ele é um músculo responsável pelo apoio e pela sustentação e pela pressão que a gente vai estabelecer. Então, para cantar, a gente vai encher o nosso pulmão, abrir as nossas costelas e deixar o apoio ali bem firme para poder usar esse ar da melhor forma possível. Beleza. Sistema respiratório. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os músculos responsáveis pela produção de som. Pode soltar. Nesse vídeo, na verdade, ele mostra não só o músculo, ele mostra todos os ossos que são compostos, mas para a gente isso não é muito importante. Saber o nome, nomenclatura, mas ela é assim, ó, a estrutura da nossa laringe. Aí tem o ióide, e tem tireoide, tem vários outros ossos, desculpa. Que a gente pode ver que eles se encaixam, a epiglote, que também é super importante, que eles se encaixam e formam a nossa laringe. E agora a gente vai ver também os músculos que compõem a laringe. Tireoaretenoide, que é o famoso TA, que é super importante para a gente, e o cricotireoide, que também é o CT, que é muito importante para a gente também, que são os principais responsáveis
pela produção do som na nossa laringe. E a gente vai ver isso em outras aulas mais à frente, a diferença do TA para o CT, enfim. E essa é a visão de cima, como eu tinha falado para vocês. E aí, você vai observar que, na posição de inalação, acontece esse movimento nas pregas vocais. Aí, sim, elas estão em repouso, e quando a gente respira, ela abre. Isso aí é o sussurro. Ela fica assim, elas se juntam e ficam com um espacinho ali para poder passar o ar. Isso aí é a fonação. A vibração das pregas, ok? E aí agora ele vai mostrar, no tom mais grave, elas são mais menores. No tom mais agudo, elas se esticam, se alongam. E, além disso, o músculo CT ali embaixo também ajuda no esticamento, não sei se essa palavra existe, do som, para a gente poder produzir sons mais agudos. Então, é isso. Agora, gente, vocês vão ver, nesse desenho, mostra como é que é a nossa estrutura aí do músculo. Tem um músculo, tem o ligamento e tem uma mucosa que cobre esse músculo, beleza? E não fiquem nervosos, tá, gente? Fiquem tranquilos, porque eu vou mostrar agora para vocês um real. Eu mostrei primeiro a animação, tá bom? E agora vai vir o real, como é que ele é de verdade. Então, vamos ver. Olha que lindo, gente. É uma coisa muito bela que Deus criou, né? Todo mundo aqui usa a voz, todo mundo usa esses mecanismos. Esse aí eu preciso de som, por favor. Here is a look at some normal young female vocal cords. É uma prega feminina, tá? De uma jovem saudável. Ó, no grave, elas apertaram, ficaram menores. No agudo, no médio. E no agudo elas esticam mais. Tá vendo a mucosa ali? Também faz parte da estrutura. Ó, o glissando. Do grave para o agudo. Você pode ver que ficou pequena para ficar grande, alongada. Agora fazendo o contrário. Não, a mucosa é uma mucosa que faz parte da estrutura da prega vocal. Você tem, como eu mostrei na imagem anterior, você tem o músculo, o ligamento e a mucosa que reveste para dar hidratação, para poder fazer com que esse atrito não seja prejudicial para o seu músculo. Beleza? Então tá, não precisa ver de novo, né, gente? E nesse aqui, é uma simples animação de como são as ondas sonoras aí amplificadas pela nossa ressonância. Pode soltar, por favor.